A paz de Al-Shah, louvado seja o nome do Pai, o Criador dos céus e da terra. Hoje é dia 14 de janeiro de 2026. Por que os escolhidos de Yahweh se afastam das congregações? A verdade que poucos conhecem. Parte 12. O escolhido descobre que não precisa esperar pelo domingo para adorar. Eles adoram em seus quartos, adoram enquanto dirigem o carro, adoram enquanto trabalham, adoram quando acordam e quando dormem. A adoração se torna a atmosfera de suas vidas, não um evento programado. E nesta adoração contínua, eles experimentam o poder da presença de Yahweh de maneiras profundas e transformadoras. Há também um aprofundamento no estudo das Escrituras, sem depender de pregações prontas todos os domingos. Os escolhidos começam a buscar o conhecimento da verdade, investigam, meditam e o Espírito Santo se torna o seu professor pessoal. Está escrito, Yahshua prometeu, quando o Espírito de verdade vier, ele os guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir e anunciará o que está por vir. Esta é uma das maiores bênçãos de sair da dependência de estruturas religiosas. O escolhido aprende a ouvir a voz do Espírito Santo diretamente. Não precisa de intermediários humanos. Para cada decisão, não depende de líderes para fazer o que o Yahweh está falando. Eles cultivam a intimidade pessoal com o Espírito Santo. E essa intimidade pessoal produz maturidade espiritual, que nenhuma quantidade de reuniões religiosas poderiam produzir. Os escolhidos também passam a exercer o discernimento em níveis mais profundos. Eles aprendem a testar os espíritos, a discernir entre a voz do Espírito Santo, a voz do ego e a voz do inimigo. Irmãos, precisamos entender que maior é o Pai em nossas vidas. E precisamos submeter ao seu Espírito para que saibamos como proceder na vida, pois o que está em oculto, o Espírito Santo revela. Ele nos mostra ou fala conosco sobre o que está acontecendo. Por isso, precisamos ter uma comunhão íntima com Ele para poder estar seguro, para poder estar confiante, para poder seguir em frente, sem olhar para a direita e nem para a esquerda. É preciso nós entendermos que o que está acontecendo no mundo é o cumprimento do que está registrado nas Escrituras. Precisamos entender que temos que ter as Escrituras guardadas em nossa mente, para nós não pecarmos
contra a santidade do Pai. Sabemos que entregando-se ao Pai, buscando Ele em primeiro lugar e a sua justiça, nós vamos ter resultados em nossas vidas. Tudo é possível ao que crê. E aquele que crê deve obedecer, praticando os ensinamentos de Al. Vemos que os que são pela carne não têm se esforçado, pois aprenderam a esperar sem fazer esforço algum. Mas a palavra diz: esforce e tende bom ânimo. Precisamos se esforçar para obedecer. Precisamos se esforçar para buscar. E aqueles que buscam, acham. Aqueles que batem na porta, a porta se abre. Aqueles que pedem, recebem. Então precisamos levar a sério a palavra de Al para podermos viver essa alegria maior. Tudo é possível ao que crê, mas aquele que crê deve obedecer os mandamentos. A palavra diz que bem-aventurados são os que não ouviram e creiam na palavra, pois a hora é agora e precisamos, através das nossas atitudes, mostrar que estamos abençoados pela palavra que nos foi entregue. E esta palavra tem sido o nosso refúgio nas horas difíceis. Por isso, precisamos entender que os escolhidos buscam a presença do Pai em espírito e em verdade. Eles não aceitam outro tipo de alimento, outra coisa no lugar do pão da vida, pois a palavra é clara ao dizer que aquele que come do pão não terá mais fome. E é preciso nós abraçarmos a palavra, porque é ela que vai dar para nós a liberdade que nós precisamos para seguir em frente. A hora é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E precisamos entender isto.
e procurar fazer a vontade do nosso Pai. A honra, a glória e o louvor a Ele, o Yahweh dos Exércitos. Irmãos, amigos, simpatizantes, inscreva no canal, ajude o canal, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quero dizer que aquele que abençoa será abençoado, aquele que por nós também será abençoado, e aquele que ajunta também será abençoado. A hora é agora, vamos fazer por onde? Obedecer. Dê o seu joinha, nos comentários faça teu pedido de oração e creia tão somente que o Pai tem muito para te dar. Para te dar. Você que está assistindo esse vídeo. A hora é agora, o momento é chegado. Então vamos dar glória a Yahweh dos Exércitos. Amém.